A família Austen parecia ser uma família tão normal quanto qualquer uma outra. Mas no dia em que a mãe de Claire entrou na casa da família, apenas uma semana após o caso ter acontecido, é que toda a verdade finalmente veio à tona. Casamento, raiva, agressão, família, mortes, tristeza. Para quem é novo e não conhece o canal, aqui eu estou sempre narrando casos criminais, mistérios, desaparecimentos e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo e de informação, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Recado dado, agora vamos ao caso. Em 1993, o casal Claire e Philip Austen se casaram. Philip trabalhava no turno da noite como operador de empilhadeira, enquanto a Claire trabalhava como empregada doméstica em meio período. Ninguém sabe exatamente o que desencadeou o ataque na manhã de julho do ano 2000. Mas vamos entender um pouco como era a convivência do casal até a data do fático dia. O Philip era conhecido por ter problemas com o seu temperamento, especialmente em relação ao seu filho Kieran, de 8 anos. Ele participava, inclusive, em sessões de caridades para a criança, em um esforço para aprender a controlar adequadamente o seu temperamento, dito ser um tanto como explosivo. Junto a isso, ele e a esposa Claire também participavam de sessões de aconselhamento matrimonial, num esforço que estavam fazendo para facilitar o relacionamento entre eles. Mas mesmo com esses sinais de que o relacionamento entre eles já não estavam muito bem lá essas coisas, ninguém imaginava pela explosão que viria pela frente. 7 anos após o casamento, em junho do ano 2000, a família resolveu passar 2 semanas de férias em Fuerteventura com a prima de Claire e o seu esposo. A prima de Claire em nenhum momento quis ser identificada, mas ela conta que durante a viagem era perceptível que havia um clima um tanto estranho entre a Claire e o seu esposo Philip. Em julho do mesmo ano, após um mês a viagem de férias da família, eles já estavam de volta à sua residência na Grã-Bretanha. E os vizinhos perceberam que em uma tarde chuvosa, as crianças estavam no jardim da casa da família. E quando foram questionados, eles disseram simplesmente que não queriam entrar em casa porque o pai estava de mau humor. Por aqueles mesmos dias, o Philip teria reservado ingressos para a família ir a um passeio ao cinema. E no mesmo dia da reserva dos ingressos, a mãe da Claire, que se chamava Carol, telefonou na mesma noite para a filha para saber como que havia sido o passeio e se eles haviam gostado do filme. E o Philip respondeu para sua sogra que eles não tinham ido. Como o Philip não havia passado o telefone para a Claire, então ela não falou com a sua mãe. Mas mesmo assim, a Carol presumiu que alguma coisa deveria ter acontecido, eles deveriam ter tido alguma discussão para não terem ido ao cinema naquele dia. Mas no dia seguinte, 10 de julho, a Claire ligou para sua prima, dizendo que ela estava muito chateada porque o Philip cancelou o passeio no último minuto. Ela ainda comentou para sua prima que ela não teria conseguido usar os ingressos sozinha
e que Philip deu a volta pela casa antes de fazer as malas e ir embora. Ela finalizou a conversa com a prima, dizendo que aquilo não estava certo e que o Philip estava descontando nela e nas crianças. Passado esse telefonema, a Claire não entrou mais em contato com sua prima e os dias passaram-se normalmente. Tudo parecia estar perfeitamente normal, até que uma triste tragédia veio à tona. Carol, a mãe de Claire, recebeu um telefonema da escola de seus netos, que perguntavam para ela se ela sabia o motivo pelo qual as crianças não estavam frequentando a escola. E a Carol estranhou, pois a sua filha não havia comentado nada de anormal ou estranho com ela em relação às crianças. O Kieran era o primeiro neto de Claire. Ele tinha 8 anos e ela conta que o seu neto não parava de falar, estava sempre lhe fazendo perguntas, mas amava muito a sua mãe. A Jade tinha 7 anos na época do caso e ela era a princesinha dos avós. Após receber esse telefonema da escola, ela não conseguiu entrar em contato com a sua filha. Então, ela comunicou o caso com o seu marido e os dois resolveram ir até a casa de Claire para saber o que estava acontecendo. Carol e sua filha Claire eram muito próximas. Todas as quintas-feiras, elas faziam compras juntas e constantemente estavam tomando café juntas também. Então, a Carol estranhou esse telefonema da escola. Sua filha não havia dito nada sobre as crianças estarem doentes ou algo do tipo. Então, por que as crianças faltavam à escola e Claire não havia lhe dito nada? Achando tudo aquilo muito estranho, ela comunicou o caso com o seu marido Harry. Harry era padrasto de Claire. E no dia 17 de julho daquele mesmo ano, o casal foi até a casa da família para ter notícias das crianças e saber o que estava acontecendo. Ao chegar lá, o Harry entrou primeiro na casa e encontrou a Claire no chão da cozinha. Ela estava deitada sobre uma poça de sangue. Ao ver aquela cena terrível, ele avisou a esposa que não era para ela entrar. Mas ela não lhe deu ouvidos e entrou e viu a sua filha no chão daquela forma horrível. Desesperada, ela começou a procurar pelos netos. Subiu no andar de cima da casa e encontrou as crianças deitadas na cama, também já sem vida. A pessoa que fez isso foi tão cruel que também tirou a vida até dos 2 cachorros poodle da família. A polícia foi chamada e os exames constataram qual foi a causa da morte deles. Claire teve o seu corpo atingido por um objeto cortante por várias vezes. Ela também tinha sinais de estrangulamento. Também foi atingida a golpes de martelo na cabeça. Já as crianças haviam sido sedadas e tinham sinais de estrangulamento. Logo se percebeu que faltava mais um membro da família na casa. Essa pessoa era o Philip. Onde estava o Philip? A essa altura, ele já havia fugido. O triste caso da família Austin me lembra muito o caso da família Miosalva, justamente pela coincidência de também ter sido a avó a pessoa que encontrou todos os membros da família dentro de casa já sem vida. Esse caso já foi narrado aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Quando acabar esse vídeo, vocês podem ir lá também assistir esse caso. Uma semana depois, Philip foi localizado pela polícia dentro do seu carro com os pulsos cortados. Ele foi socorrido e sobreviveu aos ferimentos. Carol conta que encontrar a filha e os netos sem vida foram os piores momentos de toda a sua vida. Desde então, ela e o seu esposo se tornaram outras pessoas. Ela tem pesadelos constantemente. Ela tem pesadelos tão intensos em que ela se debate na cama, algumas vezes agredindo o seu esposo. Em outras vezes, ela até levanta da cama ainda dormindo.
Philip foi preso e contou o que aconteceu na manhã daquele dia. Segundo ele teve uma discussão intensa com a sua esposa, na qual ele não revelou quais seriam os motivos dessa discussão, mas que em uma raiva descontrolada ele teria usado um martelo para atingi-la na cabeça. Depois ele usou uma faca para desferir-lhe vários golpes pelo corpo e na sequência ainda usou o próprio sutiã dela para estrangulá-la até ter certeza que ela não tinha mais vida. Depois ele ainda usou um martelo contra os 2 cachorros poodles da família, também tirando-lhes a vida. Então ele tomou um banho, se lavou, tirou toda aquela roupa suja de sangue e foi para a escola das crianças para buscá-los. No caminho de volta, ele parou em algum lugar e lhes comprou peixe com batatas fritas. De volta para casa, ele dopou as crianças e as colocou em seus quartos para dormir, cada um em suas camas. Assim que eles adormeceram, ele as estrangulou e depois saiu fugindo de casa dentro do seu carro, até ser encontrado pela polícia. Carol, a mãe de Claire, disse que não percebia violência física no relacionamento entre a filha e o Philip. Mas, devido a outros problemas, ela teria aconselhado a filha a se divorciar do seu marido e até mesmo levou ela para conversar com um advogado. O motivo teria sido porque Philip era muito mal em administrar as finanças da casa. Ele gastava constantemente quantias altas em coisas desnecessárias, até mesmo em coisas em que ele não usava. E todas as vezes em que ela descobria os seus gastos exagerados, ela o confrontava, e ele, com raiva, saía de casa por alguns dias. Mas quando voltava, sempre encontrava a esposa que o recebia de braços abertos. No dia do seu julgamento, Philip não contou quais seriam os motivos que o levariam a cometer esse crime tão absurdo. Ele disse apenas que a sua esposa o teria importunado, mas não descreveu maiores detalhes. Apesar disso, a sua defesa alegou que ele fazia tratamento para tentar controlar o seu temperamento e que o casal também estava fazendo aconselhamento matrimonial para tentar salvar o casamento. E ele foi sentenciado ao final do julgamento a 17 anos de prisão. Mas, depois de uma intervenção, a sentença dele aumentou para 20 anos de prisão. O caso da família Austin chocou toda a população da Grã-Bretanha, principalmente porque Philip tinha 31 anos quando cometeu esse crime absurdo. E com 51 anos de idade, já estaria elegível à liberdade condicional. Mesmo depois de vários apelos em que a família de Claire teria questionado quais seriam os motivos que o levou a fazer um ato tão absurdo contra a sua esposa e seus próprios filhos. Ele nunca respondeu e também nunca demonstrou o mínimo remorso pelas atitudes que ele cometeu. Carol e sua família vivem rodeadas de lembranças de Philip em todas as datas comemorativas. No dia do noivado do filho dela, foi o dia em que receberam a notícia da condenação de Philip. E quem os levou a notícia, o motorista do táxi, era tio do Philip. O dia dos namorados é justamente o dia do aniversário dele. E ela sempre deseja que ele tenha um dia péssimo na prisão. Passados 20 anos de prisão fechada de Philip, ele logo fez o pedido para receber a sua condicional. A família de Claire lutou muito para que isso não acontecesse. Eles dizem que não se sentem nada seguros ou confortáveis sabendo que Philip pode estar solto às ruas e que ela pode encontrar com ele na caminhada em que ela faz diariamente para visitar o túmulo de sua filha e dos seus netos. Carol e sua família fizeram várias cartas implorando que ele recebesse a prisão perpétua. Ela alega que com 51 anos de idade ele ainda é muito jovem e pode tranquilamente constituir uma nova família e, consequentemente, novas vítimas, porque, de acordo com a família de Claire, eles acreditam que para Philip será muito mais fácil matar pela segunda vez.
Até o momento, não se tem notícias se os apelos da família de Claire foram atendidos ou não. Será que é justo que, depois de tudo o que fez, Philip seja solto às ruas novamente? Ou ele já estaria apto para viver normalmente, deixando toda a sua vida criminosa para trás? O que você acha desse caso? Já conhecia antes? Qual a sua opinião? Se você tiver sugestão para os novos casos, por favor, comente nos comentários. Muito obrigada por assistir. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.